Marcos Santos falando, seu amigo. Pessoal, como o nosso cérebro aprende. O nosso cérebro ele tem algumas formas, né, que ele utiliza para se aprender. Então, tudo que nós fazemos, a gente sabe que está gerando em nós algum tipo de aprendizado. Um exemplo, quando nós lemos, nós temos 10% de aprendizado. Quando nós ouvimos, né, então é importante a gente ler, é importante nós ouvirmos, porque quando nós ouvimos, a gente tem 20% de aprendizado. E quando a gente observa, né? Às vezes a gente está ali só observando e alguém está achando que nós estamos desatentos, que nós não estamos, né, participando de algo. Às vezes só observando, nós temos ali mais 30% de aprendizado quando nós estamos observando. É a leitura que o nosso cérebro faz para cada ação, né, que a gente desenvolve. Então, quando nós estamos assistindo no celular, no computador, na televisão, a gente tem 50% de aprendizado. Então, às vezes as pessoas elas gastam, né, o tempo com coisas que não trazem desenvolvimento pessoal, que não traz crescimento e não agrega valores para o seu dia a dia. Então é muito importante que o tempo que nós usamos assistindo algo, que seja algo que traga para nós algum tipo de benefício para a nossa vida social, para a nossa vida familiar ou para a nossa vida profissional, tá bom? E o outro 70% a gente aprende debatendo. A gente leu, a gente ouviu, a gente observou, a gente assistiu e aí a gente adquirindo conhecimento, a gente coloca esse conhecimento em prática e a gente aprende debatendo os assuntos daquilo que nós estudamos. Então, 70% do nosso aprendizado, ele também é aprendido no debate, debatendo a ideia daquilo que nós aprendemos, tá bom? 80% praticando. Então, ou seja, eu aprendi, né? Agora eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi e esse colocar em prática é onde gera em nós o resultado, né? Na empresa, na escola, na igreja, na nossa vida. Quando a gente coloca em prática aquilo que a gente aprendeu, a gente também, o nosso nível de aprendizado, ele tende a aumentar com a nossa prática. Então aí vai para 80%. Observa que é uma escala, né? Primeiro lendo, segundo ouvindo, terceiro observando, quarto assistindo, né? Quinto debatendo e o sétimo praticando. E depois que a gente aprendeu, né? Aprendeu a respeito do tema, a gente já tem um certo domínio, a gente tem a condição da gente ensinar. E quando a gente também está ensinando, a gente tem 95% de aprendizado, porque coisas novas, ideias novas vão surgir e a gente vai agregar ainda mais valores para o nosso aprendizado. Então, se você quer ter um resultado extraordinário naquilo que você faz, entenda que o processo ele é simples, mas é necessário para que o nível de aprendizado em nós seja altíssimo, elevado, e o nosso resultado vai acontecer de forma extraordinária também, tá bom? Então, se você está com dificuldade em alguma coisa, primeiro aprenda, né, lendo, ouvindo, observando, assistindo, debatendo, praticando, e depois você começa a ensinar. Quantas pessoas nós conhecemos que falam, meu negócio não está dando certo, ou até mesmo, né, a minha vida não está dando certo, porque às vezes a gente até consegue aprender algumas coisas, mas quando chega aqui no quinto item, né? Um, dois, três, no sexto item, a gente não consegue colocar aquilo que nós aprendemos na prática. Então, a gente precisa estar sempre buscando algo mais. Aprendi, agora eu preciso fazer, e depois de feito, eu já consigo ensinar. Então, eu aprendo lendo, eu aprendo ouvindo, eu aprendo observando, eu aprendo assistindo, eu aprendo debatendo, mas é praticando que eu vou aprender um pouco mais. E depois de tudo isso, ensinar não vai gerar nenhum grau de dificuldade e o resultado ele vai acontecer de forma automática e com certeza você vai ver que aquilo que você domina, você tem condição de ensinar com muito mais facilidade, tá bom? Então fica aí a dica e vem com nós, porque nós sabemos que o seu sucesso, o meu sucesso, o nosso sucesso, ele começa na nossa decisão.